Que a graça e a paz do nosso todo-poderoso Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com a sua família. Amém? Quero agradecer, em primeiro lugar, a todos os que se envolveram, seja de maneira direta ou indireta, com esta programação. Muito obrigado. Obrigado porque, às vezes, nós valorizamos muito quem vem aqui à frente pregar e nós nos esquecemos que a igreja funciona como um corpo e que há muitas pessoas envolvidas para acontecer uma semana de oração como essa. Então, eu agradeço a todos os departamentos que de alguma forma se envolveram com esta semana de oração, essa mini semana de oração, e louvado seja Deus por tudo o que aconteceu aqui. Oro para que o que aprendemos ao longo desses dias permaneça abençoando a vida de cada um de vocês, assim como a minha também, e peço que orem por mim e por minha esposa, por favor. Nós temos ainda uma longa missão a ser cumprida durante esse ano. Daqui eu volto, com a permissão de Deus, para casa, e já em seguida teremos aí uma missão lá no Ceará, e do Ceará para o Sergipe, e enfim, até o final do ano, nós vamos passar em vários lugares do Brasil e do mundo também, se assim o Senhor permitir. Então, se puderem orar de maneira muito especial pela saúde da minha esposa, porque quando a gente tem saúde em casa, pelo menos a gente consegue trabalhar mais em paz, né? Então, continuem orando por ela. Para nós foi assim um presente de Deus, no dia anterior à nossa viagem para cá, recebermos o diagnóstico que ela recebeu, de que não era câncer o que estava na costela dela, graças a Deus. E a gente agradece muito a todos aqueles que já nos conheciam, que nos acompanhavam pelas redes sociais e que estiveram orando pela Bruna de maneira especial durante esse tempo. Meus irmãos, tenham certeza, nós só conseguimos suportar todas as lutas que enfrentamos no meio da pandemia, isolados de tudo e de todos, por causa da oração de milhares de pessoas que intercederam por nós durante esse tempo. E se você orou, Deus atendeu a sua oração. Muito obrigado. Bom, no mais, fica aqui o nosso agradecimento mais uma vez e o apelo para que continuem acompanhando o trabalho do Ministério nas redes sociais, lá no Insta, no YouTube. Sempre que possível a gente tem postado conteúdos lá no Insta diariamente e no YouTube, esporadicamente, eu publico alguma coisa lá no canal. Bom, nosso tema dessa noite é um assunto que talvez você ouvirá pela primeira vez na igreja. O título é Cristãos Comuns e Ordinários. Mas a verdade é que esse tema não é tanto comum. E eu confesso a você que a minha iluminação para preparar essa mensagem veio a partir de 2 livros. Um deles, inclusive, eu vou citar aqui. Um livro se chama, um deles, que é do Michael Horton, Simplesmente Crente, e o outro da Tish Warren, cujo nome é Liturgia do Ordinário. E antes de abrirmos a palavra para ler o texto introdutório, tem tudo a ver com o título dessa mini semana de oração, Como Viver Enquanto Cristo Não Vem. Eu quero convidá-los a fechar os olhos para nós pedirmos a orientação do Senhor. Santo e eterno Deus bendito e todo-poderoso, muito obrigado, Senhor, mais uma vez pelas bênçãos dessa mini semana de oração, porque por Tua misericordiosa graça, eu acredito que em cada noite o Senhor esteve aqui presente, o Senhor falou com cada um de nós através da pregação da Tua palavra, o Senhor nos motivou, nos incentivou, apesar do trabalho, do cansaço, do trânsito, o Senhor nos trouxe até aqui para recebermos o maná do céu, que é o banquete espiritual da pregação da Tua palavra. Obrigado. Eu espero e eu creio que nós não viemos aqui apenas para ouvir o irmão Jefferson, porque o irmão Jefferson é um pecador, o irmão Jefferson é ser humano, e nós devemos estar aqui apenas por uma razão, para adorar a pessoa sublime e maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é Ele que eu consagro este púlpito mais uma vez,
pedindo que eu suma, que eu desapareça, a fim de que, diminuindo o Jefferson, que Jesus Cristo cresça neste púlpito nessa noite. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor me capacite para transmitir essa mensagem com objetividade, com clareza, de tal maneira que ela vibre nos corações da igreja, assim como vibrou e tem vibrado no meu coração e da minha esposa, desde que quando entramos em contato com este assunto. Para isso, Senhor, não existe eloquência e capacidade humana que seja capaz, hábil, de realizar essa obra. Portanto, eu peço ao Senhor, que aquela mesma voz que falou aos 2 discípulos caminhando a Emaús, que eles sentiram o coração arder com aquela voz, que esta voz, que o Espírito Santo faça a tua palavra arder no nosso coração nessa noite. Essa é a minha e a nossa oração, com o perdão dos meus pecados. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. A nossa leitura de hoje está no livro de Lucas, o capítulo 2, versículos 41 até o 52. Lucas, o capítulo 2, versos 41 ao 52. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré. Mas Jesus ficou para trás em Jerusalém sem que os seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontravam, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos que o ouviram se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Quando viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você por toda parte. Mas, por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então voltou com os pais para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Entre os judeus, a idade de 12 anos não era uma idade qualquer. Era um momento importantíssimo do desenvolvimento da personalidade e até da vida espiritual de um indivíduo dentro daquela cultura. Se pudéssemos comparar a algo da nossa geração, seria mais ou menos como uma menina que atinge os seus 15 anos e chega à sua festa de debutação, de debutante. Aos 12 anos, de acordo com a cultura judaica, era, portanto, a linha divisória que eles marcavam entre a infância e a juventude. Naquela época, não havia ainda essa nomenclatura que nós usamos hoje da adolescência ou da pré-adolescência. E então o menino judeu, somente a partir deste momento, era considerado como filho da lei e realmente filho de Deus. Além disso, ele tinha a oportunidade de receber algumas instruções especiais em assuntos religiosos. Ou seja, a partir de agora, ele adentrava realmente o universo daquilo que nós chamamos de teologia, do estudo de Deus, o conhecimento de Deus. E também ele podia participar das cerimônias e das festas religiosas que aconteciam na cidade de Jerusalém. No calendário judaico, havia 3 festividades anuais. Eram 7 cerimônias, mas eram divididas em 3 festas. A festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Mas sem dúvidas, das 3 ocasiões, a Páscoa era a mais importante de todas. Era aquela festa cujos israelitas viajavam de
todos os lugares do mundo para se encontrarem em Jerusalém. Porque desde o momento em que eles tomaram posse de Canaã, eles não podiam mais oferecer sacrifícios de cordeiro em quaisquer lugares onde estivessem. Tudo isso era concentrado em Jerusalém, onde primeiro foi construído o templo de Salomão, mas que na época de Jesus estava o templo de Zorobabel, mas já modificado e atualizado pelo rei Herodes. E para ali caminhava todo o povo. Eu fico imaginando essa cena. Há alguns anos eu estive pregando em uma cidade do interior, lá do Espírito Santo, a cidade de Jacarandá, fiz uma semana jovem lá para eles. E a cena que eu vi foi espetacular no domingo à noite. Enquanto eu saía da casa, do lugar onde eu estava hospedado, indo até a igreja para pregar naquela noite, parecia que toda a cidade estava em movimentação na rua. Mulheres e homens com as suas Bíblias nas mãos, vestidos para cultuar a Deus, andando aos montões pelas ruas da cidade. Foi uma cena que realmente me marcou, nunca tinha visto aquilo naquela magnitude, pelo menos. E assim o povo de Deus, de todos os lugares do mundo, iam até Jerusalém. Deus, com o propósito de motivar o povo, ele tinha inclusive uma promessa, porque naquela época, os ladrões se aproveitavam da ausência das pessoas de suas casas para saquear os lares. E no livro de Êxodo, capítulo 34, verso 24, Deus tinha prometido de que todos os seus filhos que saíssem dos seus lares e caminhassem para adorar em Jerusalém, ele protegeria e não permitiria que nenhuma das casas dos filhos deles fossem saqueadas. E assim o povo todo ia para Jerusalém. José e Maria, a família que Deus escolheu para que Deus nascesse, eram judeus devotos. Eram cristãos, ainda não cristãos, né? Eram judeus comprometidos, extremamente dedicados para a religião. E assim eles participavam de todas as cerimônias que aconteciam no calendário judaico. Porém, esta foi diferente. Foi a primeira vez que eles pegaram Jesus, aos 12 anos de idade, e fizeram a viagem até Jerusalém juntamente com ele. E é justamente neste contexto que eu gostaria de trazer a reflexão com o tema cristãos comuns e ordinários, que é a nossa proposta aqui nessa noite. E a primeira lição que nós extrairemos da passagem nos diz assim: a experiência religiosa em Jerusalém, ou no templo, é necessária para os filhos de Deus. Acompanhem comigo a leitura do versículo 41 e 42 da passagem, onde o texto nos diz assim: todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa como de costume. Então, como eu disse há pouco, José e Maria iam para Jerusalém todos os anos, porque era costume deles. Eles acreditavam que a igreja não era uma invenção humana. Eles criam que a igreja era o baluarte de Deus em meio ao mundo de causa e de pecado. Eles acreditavam que a participação das cerimônias da igreja, das atividades da igreja, dos compromissos da igreja, era fundamental para cumprir a vontade de Deus na vida deles. Porque eles criam que a igreja não era uma invenção humana, eles criam que a igreja era uma instituição de Deus. E é importante falarmos sobre isso na nossa geração, porque em nossa época tem um grupo de pessoas que já tem até nome. Eles são denominados como desigrejados. Já ouviram falar desse grupo? Esse grupo, inclusive, começou a crescer ainda mais na época da pandemia. São pessoas que acreditam que apenas o culto em casa ou você assistir a uma pregação no YouTube já é suficiente para cumprir o mandato de Deus, e não é. Aliás, não é o nosso tema principal aqui, mas ele é importante para a base daquilo que vamos falar. Mas se você estuda o capítulo 2 do livro de Lucas, o capítulo inteiro, você verá que parece que Lucas escreveu o capítulo justamente para ressaltar a importância do templo.
para mostrar que a adoração no templo, o culto no templo, as programações no templo são fundamentais para o povo de Deus. Por exemplo, no capítulo 2 de Lucas, você verá que Jesus foi apresentado aonde? No templo. Você verá ainda que Simeão e Ana reconheceram que Jesus era o Messias aonde? No templo. Além disso, Lucas também vai dizer que Simeão foi impelido pelo Espírito Santo no dia da apresentação de Jesus a ir até o templo para ver Jesus sendo apresentado. E no texto que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que José, Maria e Jesus foram ao templo participar da Páscoa. E quando eles perderam Jesus, foi lá no templo que eles encontraram Jesus de novo. O templo é importante. Então não deixe de congregar. Congregar é fundamental para o crescimento da igreja, fortalecimento da igreja, progresso da igreja e para a vitória triunfante da igreja no tempo do fim. Embora o mundo esteja todo confederado para tentar destruir a igreja, há uma promessa dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, amém? Porque Jesus é o Senhor da igreja. E eu finalizo essa aplicação dizendo a vocês em Hebreus capítulo 10, verso 25, um texto conhecidíssimo que nos diz: não deixemos de congregar como é costume de alguns. E ele ainda conclui o raciocínio ao dizer: pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, quanto mais perto da volta de Jesus, quem aqui acredita que Jesus está voltando, diz amém aí. Amém, eu também creio. E o que esse texto diz, diferente do que alguns pensam, é que quanto mais a volta de Jesus se aproxima, mais se faz necessário a existência da igreja, da congregação. É verdade que um dia, possivelmente a parte administrativa da igreja deixe de existir. Quando o decreto sair, quando a marca da besta for imposta e impedir o povo de comprar e vender. Mas eclesiasticamente falando, Deus nunca disse que a organização da igreja deixaria de existir. Nós sempre teremos pastores, nós sempre teremos diáconos, nós sempre teremos anciãos. A questão é muito simples. Quando a crise chegar, a diferença será apenas uma. Nós veremos quem trabalhará para o Senhor, não pelo dinheiro, mas por amor à causa. Essa será a única diferença. Mas a igreja permanecerá para sempre, até a volta do Senhor Jesus. Segunda aplicação do texto. Então, o templo é importante em primeiro lugar. Nós dissemos que a experiência religiosa em Jerusalém ou no templo é necessária para os filhos de Deus. Vamos à segunda aplicação. E agora começa o centro do nosso tema. A segunda aplicação do texto diz assim: a experiência religiosa em Jerusalém ou no templo não é suficiente para os filhos de Deus. E eu quero que você leia comigo os versículos 43, só o versículo 43. Diz assim a passagem: terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré, José e Maria. Mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém, sem que os seus pais notassem a sua falta. Então agora, de acordo com o texto, os pais de Jesus voltam para Nazaré. E eu preciso que você entenda aqui nessa noite, Nazaré como uma representação da vida comum, da vida ordinária, do nosso dia a dia, da vida corriqueira. O que o texto nos aqui ilustra é que Jerusalém é bom, as experiências em Jerusalém são maravilhosas, as experiências em Jerusalém são marcantes, mas as experiências em Jerusalém chegam ao fim. E quando você volta para Nazaré, se você esquece da sua experiência de Jerusalém em Jerusalém, aquela experiência de Jerusalém não vai valer nada para a sua vida comum. Porque o texto diz que José e Maria foram para Jerusalém, estiveram com Jesus em Jerusalém, ficaram tão impressionados com o que aconteceu em Jerusalém, que ao voltar para a vida comum, o que aconteceu? Eles esqueceram Jesus em Jerusalém. E a gente precisa refletir seriamente nisso. Porque eu sempre digo por onde passo, que semana de oração não muda a vida de ninguém. Que congressos não mudam a vida de ninguém.
que Camporis não transforma a vida de ninguém. São eventos importantes, por isso eu fiz questão de mencionar a primeira aplicação do texto. Jerusalém é importante, congressos são importantes, semanas de oração são importantes, eventos são importantes, mas se a sua experiência de Jerusalém não servir para você trazê-la para Nazaré, na vida comum, você adorou a experiência e não o Senhor da experiência. E isso é um problema, que muitos de nós enfrentamos na nossa devoção religiosa. Aliás, o texto chega a dizer, e aqui tem um segundo equívoco, que José e Maria, quando perderam Jesus de vista, eles foram buscar Jesus aonde? Nos amigos e nos parentes. Sabe qual que é o problema? Quando você agora passa a depender de terceiros para que você tenha uma grande experiência com Deus. Não, eu vou para a igreja ou em casa, eu só vou participar de alguma coisa quando tiver um cantor conhecido, um pregador conhecido, alguém famoso, alguém que eu goste, e você transforma a sua dependência de Jesus na dependência de alguém, de alguma pessoa, de algum ser humano. Isso é um problema. E José e Maria não encontraram Jesus com os amigos e com os parentes. E mais uma vez eu digo que a gente precisa pensar sobre isso. Porque nós vivemos em uma geração, se eu não me engano, tem um livro até que usa eu não sei se o título ou essa expressão, mas em uma geração extremamente hipersensitiva. Uma geração que depende dos sentidos, das emoções, para dar credibilidade para aquilo que ela está participando. E me desculpe, mas a influência da cultura que nós vivemos está afetando a igreja. Nós estamos viciados em programas, em eventos, os casais ficam sempre na expectativa do próximo encontro de casais arrebatador, que vai ajudar a estruturar o meu casamento, a levantar o meu casamento, mas quando volta para Nazaré, a vida comum, os problemas retornam. Eu poderia dizer aqui que, inclusive, quando nós queremos apelar para as pessoas participarem de programações e eventos e etc., tem palavras que a gente usa e que elas ativam justamente essa nossa necessidade do esplêndido. São coisas do tipo radical, épico, venha porque você vai passar por uma experiência revolucionária, transformadora, impactante. Essa caravana espiritual será o máximo, incrível, inovadora. São palavras que fazem parte da nossa cultura atual. Estimulada. O problema é que 99%, eu diria, da sua vida religiosa, você não passa em Jerusalém. Você passa em Nazaré. E se você transforma a sua vida religiosa em uma vida dependente do que acontece em Jerusalém, você vai morrer espiritualmente. Você vai esquecer Jesus em Jerusalém. Hoje termina a nossa mini semana de oração. E ela não vai valer absolutamente nada se ao sair pelas portas dessa igreja você esquecer Jesus aqui dentro da igreja. E você não levar o Senhor Jesus para Nazaré juntamente com você. O autor Michael Horton, falando sobre isso no livro que eu comentei com vocês, Simplesmente Crente, lá na página 268, ele comenta como nós estamos abrindo mão de coisas que sempre foram a marca da igreja ao longo da história. E ele diz assim: até mesmo as disciplinas ordinárias de devotários. O que ele está dizendo aqui, em outras palavras, é que a nossa experiência de Jerusalém precisa ser trazida desesperadamente para Nazaré. Na página 36 ele ainda afirma: se os grandes momentos de nossa vida cristã são produzidos pelos grandes movimentos no mundo evangélico, a igreja local ordinária parecerá bastante irrelevante. E é isso que nós estamos enfrentando. Como eu disse há pouco, nós estamos mais focados na experiência do templo, na experiência de Jerusalém, do que no Senhor do templo, do que no Senhor de Jerusalém. De tal maneira que nós viemos ao templo, damos o dízimo no templo, cantamos no templo, congregamos no templo, mas nós estamos esquecendo de adorar o Senhor do templo. Estamos muitas vezes cultuando o templo ao invés do Senhor do templo, como os judeus fizeram.
Lembra quando os discípulos olharam para aquelas construções magníficas e disseram: Senhor, veja que grandes construções. E Jesus decepcionou e frustrou as expectativas deles. Infelizmente, talvez nós estejamos caindo no mesmo problema. Ouvimos, insistentemente pessoas dizerem assim: irmão, Eric, você tem que transformar o mundo. Nós cristãos somos chamados para abalar o mundo, impactar as pessoas, transformar a nossa sociedade. E o que isso tem produzido em nós? Um vício em coisas grandiosas, de tal maneira que nós estamos simplesmente desprezando a vida comum. E quando eu falo de vida comum, não é nem só aquilo que nós acabamos de ler, porque estudar a Bíblia em casa, orar em casa com a família, meus irmãos, isso não deveria ser nem pauta de ensinamento da igreja, é tão óbvio. Mas o que eu quero dizer é você aprender a levar Jesus para a vida comum e ordinária, assim a mais comum possível. Quando você acorda de manhã escovando o dente, quando você arruma a sua cama, quando você prepara um almoço, é sobre isso que eu quero falar. A religião, nessas coisas simples e comuns da vida, e muito mais do que você pode pensar. E eu quero desafiar você a ler o livro Liturgia do Ordinário, que eu acho que vai ser uma bênção para a sua vida. Porque ele parece que tira um fardo assim das costas, sabe? Porque no geral a impressão que nós temos é que Deus chamou todo mundo da igreja para fazer aquilo que o pastor Fanuel fez e que o irmão Jefferson faz, que é abrir mão, e olha os clichês que a gente utiliza, é trabalhar para Deus em tempo integral. Já ouviram isso? Mas quem disse que só porque eu prego a mensagem e o pastor Fanuel é pastor de tempo integral, quem disse que somente nós trabalhamos de maneira integral para Deus? Ou será que alguém vendendo toalha? Ou será que alguém atendendo como um enfermeiro, um psicólogo, ou mesmo um pedreiro, ou alguém que faz roupa num ateliê? Será que esta pessoa não pode dedicar a vocação da sua vida de tal maneira que ela esteja trabalhando integralmente para Deus ali? E é sobre isso que eu estou falando. É você trazer Jesus, a sua experiência do templo, para Nazaré, para a sua vida comum. Deus não chamou a gente para transformar o mundo. Deus nos chamou, preste muita atenção nisso daqui. Deus nos chamou para mudar, ou melhor, mudar o mundo. Entenda essa palavra. Mudar o mundo significa fazer coisas comuns todos os dias com um coração extraordinário. Então a questão aqui não é exatamente mudar o mundo dessa maneira que a gente imagina, não. Deus precisa que você tenha um coração extraordinário, e através de um coração extraordinário, Ele vai te usar através das coisas comuns da vida para alcançar pessoas. Eu vou tentar explicar para você. Porque não importa, Deus não está muito preocupado com o que você faz. Deus está preocupado com as intenções por trás daquilo que você faz. Por exemplo, eu vi uma frase, se eu não me engano, do Warren Wiersbe, ou é do Matthew Henry, dizendo assim: ministério não é aquilo que você faz para Deus, mas é aquilo que Deus faz através de você. Você entendeu? Ministério não é aquilo que você faz para Deus, mas é o que Deus faz para você. Eu explico. Um evangelista que é capaz de lotar um estádio pregando o evangelho para 60 mil pessoas, ele pode estar fazendo menos para Deus do que uma pessoa que está produzindo granolas para vender na sua casa. Porque Deus não está preocupado com o que você faz, mas com a intenção daquilo que você faz. Diz que um homem costumava passar por uma obra todos os dias. E era uma obra de proporções assim colossais, enormes. Enquanto ele estava caminhando para o trabalho, ele passava por esse lugar. E aí, certo dia, ele resolveu parar e conversar com os operários. E ele perguntou a um deles o que eles estavam fazendo. Ao que então um respondeu, um operário: levando terra, eu estou levando terra. Um outro operário disse: eu estou quebrando pedras. Mas um terceiro operário chegou para ele, com orgulho no coração, e disse assim: eu estou construindo uma grande catedral. Você percebeu a diferença?
A diferença está em você entender a finalidade com a qual você faz as coisas que faz. O meio do caminho não importa muito, o que importa é o propósito para o qual você está agindo naquilo que você está fazendo. E isto só será real na nossa vida religiosa quando nós entendemos que precisamos trazer Jesus para a nossa vida comum. Será que Ellen White apoia esse ponto de vista? Eu entendi, quando eu li esses livros, eu compreendi essa frase dela, que há muito tempo eu lia e eu não entendia a profundidade disso. Mas vejam só o que ela escreveu: há, porém, mais religião num pão bem feito do que muitos pensam. Uau! Mais religião em um pão bem feito do que muitos pensam. Mas como assim, irmão White? Há mais religião num pão do que um pregador anunciando a mensagem aí mundo afora? Sim. Porque eu volto a repetir, Deus está interessado na intenção daquilo que você faz. E Deus se agrada de você levá-lo para a sua vida comum. De você usar a vocação que Ele te deu para a glória dEle, para abençoar as pessoas. E nós precisamos desesperadamente aprender isso enquanto Jesus não vem, irmãos. Porque eu sei que nós esperamos que Ele venha, eu acredito que Ele está perto de voltar, mas enquanto Ele não vem, nós precisamos viver. E viver a vida comum, entregando a Deus um coração extraordinário, para que Ele use a nossa vida comum para a glória dEle e para abençoar pessoas. E vejam como a Bíblia ela tem exemplos sobre isso. Eu poderia citar inúmeros aqui. Porque alguns poderiam pensar assim, mas irmãos, e os grandes pregadores? E os grandes homens e mulheres de Deus? Sim, Deus tem chamados para alguns dessa maneira. Mas até os chamados que Ele faz, para os grandes homens e mulheres de Deus, esses aí que fazem obras imensas, Deus os chama na vida comum. Vou citar um exemplo, Moisés. Deus chegou certo dia para Moisés e disse: Moisés, eu vou te chamar para libertar o Egito. Moisés estava fazendo o quê? No momento em que Deus o chamou para fazer uma grande obra de libertar o povo no Egito. O que ele estava fazendo? Pastoreando ovelhas. E aí eu imagino Moisés, e Moisés fala isso para Deus. Ele chega para Moisés e diz: Senhor, tudo que eu tenho é esse cajado. Tudo que eu tenho é essa máquina de costura, Senhor. Tudo que eu tenho, Senhor, é essa clínica de saúde, Senhor. Tudo que eu tenho, Senhor, é essa pá de pedreiro, Deus. E Deus chega para Moisés e diz: pois então, pega esse cajado, porque é com esse cajado que eu vou usar você. Porque eu é que faço o extraordinário na vida de seres humanos que vivem a sua vida comum. É assim que Deus atua. A Tisha Warren, que é a autora daquele livro que eu mencionei, ela diz que ela foi missionária na África. E ela diz que o maior desafio da sua vida não foi pregar o evangelho na África, em meio à fome, em meio à perseguição, dificuldades, privações. Não, ela diz que o maior desafio da sua vida foi voltar da África para viver a sua vida comum e conseguir manter o mesmo fervor que ela tinha enquanto estava pregando lá na África. Porque ela não conseguia enxergar Deus enquanto ela estava trocando a fralda do seu filho. Ela não conseguia enxergar Deus enquanto ela estava preparando o café da manhã para a sua família, entendeu? E ela ia voltar para essa vida corriqueira, comum, ordinária. E ela ficou com medo de que a sua vida perdesse a graça que tinha, enquanto ele estava fazendo uma obra, uau, sensacional. E aqui nesse livro, ela faz uma declaração, no livro Liturgia do Ordinário. Fazíamos parte de um movimento cristão de jovens, que nos estimulava a viver corajosa e significativamente, fazendo discípulos, que batizava esse ímpeto de mudar o mundo, como a forma de realmente seguir a Jesus. Éramos desafiados a impactar e servir o mundo de formas radicais, diz ela. Mas nunca aprendemos a ser pessoas comuns, que vivessem a vida corriqueira, de maneira como? Bela. Uma conhecida casa de uma comunidade do novo monasticismo tinha uma famosa placa na parede que dizia, presta atenção, todo mundo quer revolução, mas ninguém quer lavar a louça. Deixa essa frase entrar no teu coração. Todo mundo quer revolução, mas ninguém quer lavar louça. Eu não gosto de lavar louça, tá, irmão? Só para avisar para vocês aqui. Mas tem outras coisas que eu faço em casa, sem problema nenhum. Mas a ideia aqui, inclusive tem um autor, um pensador, melhor dizendo, canadense, chamado Jordan Peterson, não sei quantos o conhecem.
Me parece que agora ele virou, não sei se cristão, mas ele deixou de ser ateu e passou a acreditar em Deus. Antes ele era ateu. E há um livro dele que é o mais famoso de todos, um best-seller, chamado 12 Regras para a Vida. E nesse livro, 12 Regras para a Vida, se eu não me engano, a 6ª regra, ele fala algo que está em total harmonia com essa frase aqui. Ele diz assim, que jovens da nossa geração querem transformar o mundo enquanto não são capazes de arrumar o próprio quarto dentro de casa. Mas eles querem transformar o mundo. Vocês já viram a Greta Thunberg? A mídia gosta de falar dela. Uma jovem, bem novinha, vive aí, causando ao redor do mundo, lutando em prol de causas ambientalistas e tal. E a ideia deles é justamente, nós temos que motivar o jovem para que os jovens se engajem nessas causas do mundo. Mas jovens que não arrumam quarto, jovens que não fazem nada em casa, que não honram o pai e a mãe, querem resolver os problemas do planeta Terra. Porque nós vivemos em uma sociedade viciada em experiências extraordinárias e que estão abandonando a importância da vida comum. Quando o apóstolo Paulo, instruindo aos cristãos que viviam em Éfeso, dizendo sobre a experiência de ladrões, Paulo não diz assim, aquele que roubava, não roube, e você tem que se tornar um grande pregador e missionário ao redor do mundo. Paulo não diz isso. Abra sua Bíblia em Efésios aí, rapidinho. Efésios capítulo 4. Vejam a instrução que Deus dá para os ladrões que se convertiam na igreja de Éfeso. Efésios capítulo 4, verso 28. Efésios capítulo 4, verso 28. Diz assim, aquele que roubava, não roube mais. Mas ele continua. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Você percebe o conselho do apóstolo Paulo? O que Paulo está valorizando aqui? A vida comum. O ordinário, o dia a dia, o corriqueiro. Paulo está dizendo, em outras palavras, leve Deus agora para a sua vida. Deixa Deus encher o seu banheiro, o seu quarto, a sua cozinha, o seu ambiente de trabalho. Viva para a glória de Deus. Aos Tessalonicenses ele vai praticamente repetir a mesma coisa. Lá na primeira carta, 4 versos 11 e 12. Aliás, os Tessalonicenses acreditavam que porque Jesus estava voltando, eles criam que tinha que parar de trabalhar. Que não precisava mais fazer nada. Que Deus não queria mais, não se agradava mais de que eles fizessem as atividades da vida. E às vezes muitos de nós adventistas, tem os adventistas meio fanáticos, que pensam, eu vivi isso, irmãos. A minha vida parou durante 10 anos naquele ministério desgraçado lá de onde eu estava. 10 anos. Eu achava que porque Jesus estava voltando eu não podia estudar mais. Eu achava que porque Jesus estava voltando eu não podia ter filhos mais. Fanatismo. E era justamente o que os tessalonicenses estavam vivendo lá. Não, Jesus está voltando, então vamos só esperar ele voltar agora e pronto. Sabe o que está acontecendo? Por causa de cristãos que pensam assim, nós estamos entregando as esferas da sociedade nas mãos de ímpios. O trabalho hoje é dominado por ímpios. As artes hoje aqui no Brasil, ímpios dominam. A literatura dominada por ímpios. A ciência dominada por ímpios. A educação dominada por ímpios. Você está entendendo? Porque nós temos esse pensamento extremista de que o que importa é só Jerusalém, nós estamos entregando Nazaré nas mãos de rebeldes contra o Senhor. Porque estamos esquecendo de trazer a experiência de Jerusalém para Nazaré. E aqui Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês. Olha que instruções pastorais tão simples, mas importantes, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Olha que conselho fantástico. Vivam para a glória de Deus na vida comum. Vamos ao terceiro e último conselho, última aplicação do texto. A primeira aplicação foi a seguinte: a experiência religiosa em Jerusalém ou no templo precisa, ou melhor, deixa eu voltar aqui, eu estava lendo a terceira. A experiência religiosa em Jerusalém ou no templo é necessária para os filhos de Deus. Segunda, a experiência religiosa em Jerusalém não é suficiente para os filhos de Deus. Terceira aplicação,
a experiência religiosa em Jerusalém precisa ser levada para Nazaré. Onde está isso? Leia comigo versos 45 e 46. E essa é a conclusão a última aplicação da mensagem. Diz assim, 45 e 46. Como não o encontraram, como José e Maria não encontraram Jesus, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo. Onde que eles acharam Jesus? Então eu quero dizer aqui de novo, antes da gente voltar e terminar a leitura. Toda igreja que tenha compromisso com a palavra de Deus, você pode entrar pelas portas dela que você vai encontrar Jesus Cristo dentro dela. E eu creio que esta igreja tem compromisso com a palavra de Deus, a igreja adventista do 7º dia. É por isso que eu estou nela hoje. Porque algumas pessoas às vezes chegam para mim, né? Mas, irmão, você fala tanto da igreja adventista, você está defendendo essa igreja porque você é pago para falar dela, né? Não, eu não sou pago. Alguns aqui já sabem, eu já falei. Eu poderia, sem problema nenhum, ser um pastor, um missionário da igreja, mas eu vivo pela fé. Recebendo ofertas, doações de pessoas que voluntariamente ajudam o ministério. E eu creio que Deus me mantém assim, para poder dizer para você que eu creio nesta igreja, não porque ela me paga, mas porque eu creio que ela tem compromisso com a palavra de Deus. E quando você entrar pelas portas dela, pode ter certeza que você vai encontrar Jesus Cristo dentro dessa igreja. Voltando aqui. Verso 46. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Agora versículo 51, para encerrar, última leitura. Então voltou com os pais para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Meus amigos, presta atenção aqui, nessas palavras de Chesterton. Chesterton, para quem não conhece, foi um dos maiores pensadores do século XX. Ele é católico, mas é um grande pensador, um grande filósofo. As ideias dele realmente são bem impressionantes. E ele tem essa frase. Essa frase é impressionante, porque ela resume em poucas palavras o tema do sermão todo que eu estou pregando aqui. E ele diz que a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e os seus filhos comuns. Eu disse para vocês que eu tive o privilégio de nascer num lar estruturado. E tem muitas coisas da minha infância que marcaram a minha vida. E uma delas, meu pai e minha mãe sempre saíam comigo e com meu irmão. E um dos lugares onde eles levavam a gente bastante era o McDonald's. E o meu pai tinha uma brincadeira que ele fazia comigo e com o meu irmão. E aquilo me marcou. E o meu irmão agora tem filho. E eu vi um vídeo do meu irmão fazendo a mesma coisa com o filho dele. Porque são marcas. Marcas de um homem comum que dentro de uma família comum vive a vida comum. Isso marca a família. E o meu pai pegava uma batatinha frita, colocava na boca dele, na minha boquinha quando eu era bebê, e a gente ia comendo até a gente se encontrar. E aquilo me marcava profundamente. E eu tenho lembrança disso, do carinho do meu pai com os filhos até os dias de hoje. Um homem comum, uma mulher comum, com os filhos comuns, é a coisa mais extraordinária que esse mundo precisa. Aí certa vez chegaram para Martinho Lutero e perguntaram: Lutero, você que é um grande pregador, o que você faria se você soubesse que Jesus voltaria no dia seguinte? Veja a resposta de Lutero. Mesmo se eu soubesse que amanhã o mundo se partiria em pedaços, eu ainda plantaria a minha macieira. Você entendeu o que ele quis dizer? Ele está aqui valorizando e mostrando que Deus se agrada da nossa atividade comum e fiel no mundo. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, e às vezes a gente confunde as coisas, algumas pessoas estarão casando, dando-se em casamento, plantando, edificando, comendo e bebendo. Pergunta, é pecado fazer essas coisas? É pecado fazer? O que Jesus estava dizendo ali não é que é pecado viver isso. O problema é quando eu permito que estas coisas boas da vida ocupem o lugar daquelas que ciais. Mas Jesus em momento nenhum disse que eu devo parar de viver porque Ele está voltando. Ao contrário, viva a vida de maneira comum e plena, com um coração extraordinário para a glória de Deus. Eu não sei quantos conhecem Abraham Kuyper, mas é um cristão também importante, de linha mais reformada, calvinista, mas ele tem algumas coisas curiosas a respeito desse tema. É um protestante holandês que iniciou a sua carreira religiosa como um pastor liberal, ou seja, ele não cria que a Bíblia era a palavra de Deus. Mas com o tempo ele passou a acreditar que a Bíblia, toda ela era a palavra de Deus, se tornou um cristão ortodoxo, conservador.
E a partir dali, ele tornou-se um pregador popular em Amsterdã, lá na Holanda. Pregava contra o liberalismo, passou a ser um editor de jornal, membro do parlamento holandês, fundou um partido lá na Holanda, organizou um sistema de escolas cristãs e fundou uma universidade que é a Universidade Livre de Amsterdã. No discurso de inauguração dessa universidade, vejam só o que este homem falou. Ele disse assim: não existe uma só polegada em todo o domínio da nossa vida humana, da qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não proclame, é meu. Tudo pertence ao nosso Deus. Inclusive o seu escovar de dente, o seu lavar a louça, o seu lavar o banheiro, o seu arrumar a cama, o seu trabalho corriqueiro, o seu pegar o ônibus, tudo pertence ao nosso Deus. Ele não está aqui defendendo que a religião deve se apossar do poder do Estado, não. Mas ele está querendo dizer que Deus é o Senhor da minha e da sua vida, em nome do Senhor Jesus. O Michael Horton, num outro livro, que é o Cristão e a Cultura, ele diz assim: quero que consideremos a possibilidade de que servir ao Senhor signifique um compromisso renovado para desempenhar a função a qual fomos chamados, com a maior excelência, em vez de abandoná-la para seguir outro chamado. Deus está aqui querendo dizer para você: apenas descubra qual é a vocação da sua vida e oferte a vocação da sua vida para a glória de Deus. Vou explicar para você. Certa vez o Senhor Jesus Cristo, depois de acalmar a tempestade, chegou ao outro lado do mar, e ali num cemitério estavam alguns endemoniados, 2 endemoniados. E a Bíblia diz que estes homens não estavam possuídos por 1 ou 2 demônios, mas era uma legião de demônios. E aí Jesus se apresenta diante deles, os demônios se prostram diante do Filho de Deus e imploram ao Filho de Deus: nos enviem para os porcos. Jesus diz: tá bom. Jesus os expulsa, os porcos são possuídos, se atiram no precipício, e a Bíblia diz que aqueles homens possuídos, libertados agora, chegam para Jesus e diz: uau, Senhor Jesus, muito obrigado. Eu quero agora te seguir por onde o Senhor for, porque essa experiência é espetacular, na área transformadora. Eu quero experimentar isso todos os dias ao seu lado. Jesus chega para eles e diz o quê? Você lembra da história? Não. Vocês vão fazer o quê? Voltar para Decápolis. Vocês vão voltar para lá. Mas qual que é o problema de seguir o Senhor? É chamado. Chamado. O chamado desses homens era viver a vida comum para a glória de Deus. E eles voltaram para Decápolis. Decápolis era um grupo de 10 cidades que existia naquela região. E sabe o que aconteceu? Em pouco tempo, toda aquela cidade foi evangelizada por estes homens que viveram a vida comum para a glória do Senhor. Vou ler aqui algumas citações de Ellen White brevemente para a gente concluir. Onde quer que estejamos, Cristo ordena cumprir o dever que se nos apresenta. Se for no lar, procurai de boa vontade e sinceramente torná-lo um lugar aprazível. Se sois mãe, educai os filhos para Cristo. Este trabalho é tão verdadeiramente o do pastor no púlpito da igreja. Se vossa ocupação é na cozinha, cozinhai, ou melhor, procurai ser cozinheira perfeita. Um homem pode estar, deixa eu ver aqui, acho que eu passei, né? Eu acho que eu não coloquei aqui a continuidade do texto. Vou ler aqui o restante da passagem então. Se o vosso trabalho, ela diz assim, é lavrar a terra, não está ali. Ou ocupar-vos em qualquer outro serviço ou negócio, fazei um sucesso do dever presente. Aplicai a mente no que estáis fazendo, representai a Cristo em toda a vossa obra, fazei como Ele o faria em vosso lugar. Olha, uma das experiências que eu acho interessante na Bíblia é a da viúva de Sarepta. Eu acho que todos aqui conhecem. Mas vamos olhar para essa história com essa perspectiva do sermão? Sarepta ficava perto da região de Sidom. Já fazia anos que não chovia, escassez de alimento.
A Bíblia diz que o profeta Elias vai até a casa da viúva, ele chega então para a viúva e diz assim: olha, o negócio é o seguinte, eu estou com fome, e eu quero comer. E ela diz: mas Elias, tudo que eu tenho aqui é farinha, é óleo, e eu ia fazer um pão para mim e para o meu filho, a gente ia comer e ia morrer. Aí Elias chega para ela e diz assim: olha, é o seguinte, você vai fazer um pão, e primeiro é para mim, e aí depois você vai comer. Aí talvez ela tenha olhado para ele, mas como assim? Eu imagino Elias agora, vamos supor que Elias está trabalhando com essa perspectiva do tema de hoje. Eu imagino ele olhando para ela e dizendo assim: olha, viúva, você vai pegar a sua vasilha comum, o seu azeite comum, a sua farinha comum, e você vai fazer um pão comum, e eu comerei este pão. E sabe o que vai acontecer? Através deste pão comum, Deus mostrará algo extraordinário que Ele é capaz de fazer na sua vida. E isto é tudo que Deus está falando para mim e para você aqui nessa noite. Pega a sua vasilha, o seu azeite, o seu pão, apresente para Deus e Deus vai fazer algo extraordinário através de você. Não é você que faz algo extraordinário, é Deus quem faz o extraordinário na sua vida. Aqui está a última citação. Um homem pode estar no serviço ativo de Deus, enquanto empenhado nos deveres comuns de cada dia. Enquanto derrubando árvores, enquanto abrindo clareiras ou indo após o arado. A mãe que educa os seus filhos para Cristo está trabalhando para Deus, tão verdadeiramente como o pregador no púlpito. Muitos anseiam por talento especial, com que fazer uma obra maravilhosa, enquanto deveres que estão à mão e cuja realização tornariam a vida fragrante, são perdidos de vista. Tomem tais pessoas as atividades que estão diretamente no seu caminho. O sucesso, diz ela, não depende tanto de talento, quanto de energia e voluntariedade. As tarefas mais comuns, executadas com amorável fidelidade, são belas à vista de Deus. Amém? É isso, irmãos. É isso. A vida comum e ordinária. A vida comum e ordinária. O exemplo talvez mais impressionante disso é o de Jesus mesmo. Porque a Bíblia diz que Jesus, quando ressuscitou, ele se importava tanto com os detalhes da vida, com as coisas comuns da vida, que a Bíblia diz que ele ressuscitou e ele fez o que com o manto que cobria o seu rosto? Dobrou. Dobrou. Porque Jesus se preocupa com a vida comum. Quando ele ressuscita aquela jovem, eu me esqueci agora o nome, ele a ressuscita, e a primeira coisa que ele faz quando ela ressuscita, o que Jesus diz? Dê a ela de comer, porque Jesus se preocupa com a vida comum. Jesus está presente no dia a dia, na vida comum. Eu precisei aprender isso lá no deserto também. E foi uma mensagem parecida, não foi exatamente essa, mas foi uma mensagem parecida com essa que mudou a minha vida, a vida da minha esposa. Foi quando Deus pegou o nosso coração, naquele tema, dentro do trailer, chamado A Glória de Deus, e Ele jogou a gente no pó. Quando nós entendemos naquele trailer, e eu falei para vocês ontem, né, que eu vi algo acontecer dentro daquele trailer que eu nunca tinha visto. Quando o rapaz terminou a mensagem, do que significa dar glória a Deus, todo mundo que estava dentro do trailer saiu chorando e quebrantado daquele lugar, por uma mensagem simples que dizia assim: vocês são vermes, Deus trouxe vocês aqui para humilhar a glória de vocês no pó da terra, para fazer vocês sofrerem, para fazer com que vocês entendam que Deus precisa se revelar na vida de vocês. Aquilo entrou igual uma flecha no meu coração, porque quem nunca tratou com um dissidente, dissidente é orgulhoso, dissidente é crítico, eles se acham o máximo, se acham, né? Não, porque pastor não presta. Eu falei isso muitas vezes. Pastor passa tantos anos no curso de teologia para não saber nada e etc. Deus me humilhou no pó.
Eu não vou ter tempo de contar toda a história, então vou resumir aqui. Nós voltamos de lá. Sabe quanto tempo nós ficamos lá no México, depois que a gente aceitou o plano de Deus para a nossa vida? Eu disse para vocês que a Bruna queria voltar no mesmo dia, lembra? Aí eu disse que o mínimo eram 3 meses. Sabe quanto tempo nós ficamos? 11 meses lá, naquelas condições. Porque quando você aceita os propósitos de Deus, a coisa muda. E aí nós voltamos para o Brasil depois de 11 meses. E eu comecei a falar para o povo do meu ministério lá, que a gente estava errado, que o caminho não era aquele. Deus foi derrubando cada um dos pilares do que eu acreditava. Deus foi me mostrando, Jesus é Deus, a igreja adventista não é Babilônia. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é bíblico. Faltava só uma coisa, a questão do Espírito Santo. Foi a última coisa que eu estudei, mas eu estudei. E aí um pastor lá de Londrina, no interior do Paraná, descobriu que a minha esposa e eu estávamos vivendo esse momento de dúvidas. E ele me ligou. E ele disse: Jefferson, eu quero que você venha com a Bruna aqui na minha casa, em Londrina. Vocês vão ficar hospedados na minha casa. Eu quero batizar vocês. Porque ele tinha vivido a mesma situação que eu vivi. Era um dissidente, hoje é pastor da igreja. E aí nós fomos para lá. Passamos um final de semana na casa dele. Até que então, no dia 15 de novembro do ano de 2015, depois de algumas lutas, a minha esposa e eu, graças a Deus, fomos batizados na igreja adventista do 7º dia. E hoje eu tenho alegria, eu me sinto honrado de poder subir nos púlpitos dessa igreja e anunciar a mensagem que vai preparar o ser humano para a maior esperança da nossa vida, que é a segunda vinda do Senhor Jesus. E Ele está vindo, meus amigos. Só que enquanto Ele não vem, restaure a presença de Cristo dentro da sua Nazaré. Restaura. Dentro do seu quarto, dentro da sua cozinha, dentro do seu lar, dentro do seu trabalho, restaura. E é isso que nós vamos cantar agora, sobre essa restauração. E eu quero convidar a todos vocês para ficarem em pé. Se o desejo de você é tirar Jesus da Nazaré, daqui da igreja adventista central de Campo Grande, ou melhor, tirar Jesus de Jerusalém, da Jerusalém desta igreja, e levá-lo para dentro da sua Nazaré, lá dentro da sua casa, lá dentro da sua família, lá dentro do seu lar. Que em nome de Jesus, você carregue Jesus Cristo lá para a sua Nazaré. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque a experiência em Jerusalém é maravilhosa. A experiência em Jerusalém é extraordinária. A experiência em Jerusalém é inesquecível, Senhor. Nós estivemos em Jerusalém pela fé durante esses dias, congregando, participando de uma programação. Mas hoje, Pai, nós entendemos que aquilo que vivemos em Jerusalém, nós precisamos levar para a nossa Nazaré. A nossa Nazaré comum, a vida diária, a vida corriqueira, as atividades ordinárias. De nada adiantará as experiências espetaculares que vivemos em Nazaré, se nós não tomarmos Jesus pelas mãos, ou melhor, as experiências extraordinárias que vivemos em Jerusalém, se não tomarmos Jesus pela mão e levá-lo conosco para Nazaré. E é isso que nós queremos fazer aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos levar Jesus para a nossa vida comum, Pai. Eu me lembro de Lutero, quando ele disse que quando nós lavássemos o rosto, que lembrássemos naquele ato do nosso batismo. E é assim que nós devemos enxergar a vida. Que no ato de arrumar a cama, que a gente enxergue ali espiritualidade. Que ao escovar o dente, que a gente enxergue ali religião. Que ao preparar uma refeição, que a gente enxergue ali a vida espiritual. Nos ensine a viver a vida comum com um coração transformado e extraordinário dado pelo Senhor a cada um de nós. Nós queremos entregar a nossa vida a Ti, Pai, nessa noite, pedindo que o Senhor nos abençoe e que enquanto Jesus não vem, a nossa Nazaré seja cheia da presença do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, com o perdão dos nossos pecados. Que assim como Maria, todos nós guardemos essas coisas no nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Deus.